Está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos. Daqui a pouco tem mais gente chegando. Meu amigo, o colunista, né, do Guarulhos em Destaque, o Daniel Viso. Aliás, aquela foto, faz tempo que você tirou aquela foto. Não é você hoje, não. Boa noite a você em casa, nas redes sociais. Aliás, Daniel, aguarde aqui nos bastidores, daqui a pouco você entra aqui com a gente. Com a produção da Simone Araújo, com a equipe técnica do Felipe Poi e da Sofia Fevereiro. Nesse primeiro bloco vou conversar com o professor Samuel Vasconcelos e o Erinaldo Bispo, presidente do DOI Guarulhos. Vamos ao site mais bem informado, guarulhosendestaque.com.br, na tela para você. Se você ainda não sabe das notícias da cidade de Guarulhos, no site guarulhosendestaque.com.br tem as principais notícias da cidade. Vamos abrir aqui para que você, por exemplo, a administração envia proposta para o sindicato encerrar movimento. Apesar da greve realizada pelo Sindicato dos Médicos de São Paulo, não está afetando os atendimentos na rede municipal de Guarulhos, devido à baixíssima adesão ao movimento, iniciado há 2 semanas. A Prefeitura encaminhou nesta segunda-feira uma nova proposta à categoria. Essa informação está no portal guarulhosendestaque.com.br. Agora, tem mais uma dica para você. Vamos falar da Favos de Mel, a sua mais nova opção. Agora na ceia, está chegando o Natal, né? Já escolheu a sua ceia, né? Não escolheu ainda, não? Na Favos de Mel você tem as melhores opções para a sua ceia de Natal. Tem em 2 endereços a Favos de Mel. Portanto, você não vai colocar a sua mulher para fazer a ceia de Natal. Então, a Favos de Mel tem, além de um excelente café da manhã, tem grandes opções do almoço. E agora, a sua ceia de Natal, a gente recomenda para que você faça a sua ceia de Natal na Favos de Mel. Vamos pedir agora o comercial da Lumar Segurança, meu querido amigo Felipe Poi. Está na tela? Vamos conhecer agora o serviço de segurança da Lumar. Na tela. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta na tela com você, com os nossos convidados. Daqui a pouco, a presença do empresário do setor de segurança, o Daniel Viso, nosso colunista permanente no portal Guarulhos Destaque. Aliás, excelente texto, hein? Muito bom. Professor Samuel Vasconcelos, hoje, na matéria da revista Veja, eu sempre coloco em debates assuntos pertinentes do dia a dia. E fala da importância da mulher na gestão, né? Muitos acreditam que a mulher, quando está à frente de uma empresa, ela cresce muito mais do que quando tem um homem. É verdade isso? Olha que bola dividida eu dou para você. Tem uma mulher ali te olhando ali, AD. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Rinaldo. Boa noite aos que nos assistem. Isso não é segredo para ninguém. As mulheres têm mostrado, e não é bola dividida. Não? Não. As mulheres têm mostrado muito mais competência naquilo que faz, e pena que nós descobrimos isso há tão pouco tempo. E ainda não temos dado o devido valor. Elas são maioria e hoje estão em grande ascensão também nas empresas, nos cargos de chefias. Quando você olha para os bancos acadêmicos, a grande maioria são mulheres. Quando você vai para a pós-graduação, para o mestrado, doutorado, isso nos mostra que as mulheres estão avançando bastante. Então, apesar que ganham menos, né, mas quando elas se dedicam a fazer algo, fazem com muito mais competência do que nós, porque são mais detalhistas. E não é demérito para nenhum de nós homens. Nós viemos das mulheres, né? Então eu concordo plenamente. Erinaldo, você que é da DOI Guarulhos, presidente da DOI Sangue Guarulhos, mulheres no poder, qual é a sua opinião?
Boa noite, Geraldo. Boa noite, se o senhor me permite, Geraldo. Boa noite, meu eterno vereador. Trabalhei na Câmara Municipal. Prefiro não falar ex, porque eu acho que quem foi tem honra, e a palavra diz pra gente dar honra a quem tem honra. Então, vereador, né, Samuel Vasconcelos, uma pessoa que eu admiro bastante, foi líder do governo, eu ouvia muito ele e aprendi muito ao diálogo, tratar com essas pessoas. Mas, e boa noite à população, né? Todo mundo que está assistindo a gente, o Grupo Dois Sangue Guarulhos agradece mais uma vez estar aqui. Relacionado às mulheres, o que falar das mulheres a não ser dar os parabéns? Porque a mulher, ela de um período centenário, mulher não vem se empoderando de 10 anos para cá. Ela vem se preparando para chegar a estar no mesmo nível de empreendedora, no mesmo nível de trabalho há 100 anos. Lá atrás, quando houve greve, lá atrás, onde as mulheres começaram a votar, lá atrás, onde as mulheres começaram a sair para poder procurar emprego, então elas vêm se preparando, né? E eu vejo isso, Geraldo e Samuel, por dentro da minha casa. Hoje a gestora, a progenitora financeira da minha casa é a minha esposa. Hoje a chefe de família na minha casa é a minha esposa e a minha filha. Então, assim, hoje os papéis estão meio invertidos. Porque eu, com essa correria do Grupo Dois Sangue Guarulhos, tudo ficou na mão delas. E elas me deixaram correr atrás desse sonho, né? Me deixaram livre para que eu pudesse fazer esse trabalho de fomentação. Então, hoje eu só tenho a agradecer e entendo, como o Samuel mesmo falou, não é uma bola dividida. Eu acredito muito nas mulheres e digo mais. Homens, se cuidem, porque as mulheres, elas vêm para dominar o mundo mesmo. E mulher nas empresas, realmente. A minha esposa foi minha chefe, Geraldo. Quase, quer dizer, ela representava um setor dentro da empresa que eu participava, e ela me chefiava. E eu não sabia dividir. Quando eu tomava uma bronca dela no setor de trabalho, eu levava para dentro de casa. E ela agia naturalmente. Olha só, a matéria da revista Veja dessa semana é uma matéria que fala da mulher de uma maneira geral. A presença de mulheres e jovens na política é sinal vital em uma democracia, já que reflete sua capacidade de absorver estratos diversos e se renovar. Abre aspas. O domínio do governo por uma elite rica e de idade corrói o regime democrático, enquanto a juventude lhe dá nova perspectiva. Vocês acham que a presença da mulher e a presença dos jovens cada vez mais é uma realidade na política brasileira? Eu vou passar, já que você olhou para mim. Eu acredito que sim, Geraldo. Mas eu tenho um pé com as mulheres, eu acredito muito no potencial das mulheres. Apesar da Câmara Municipal hoje de Guarulhos só ter apenas 4 representantes do sexo feminino, eu espero que isso no próximo pleito aumente pelo menos o dobro, porque seria bom para equidade, né, para poder você trabalhar melhor o assunto político na nossa cidade, um olhar diferenciado. Eu acredito muito no potencial feminino. Porém, no potencial de jovens, eu estou meio preocupado. E te digo, os motivos são vários. O jovem hoje está indo muito para o embate e pouco para o debate, né? Eu acho que você fazer embate político vai sempre ser crucial, vai ter prejuízo. Agora, o debate político é bom. Nós temos jovens na cidade que estão despontando, né? São pessoas que estão imbuídas, graças, e aí eu volto a repetir, a personalidades como você, como o Samuel, que dão espaço lá atrás e ensinaram os jovens a fazer política. Então eu acredito muito nas mulheres e quero ver um pouco mais dos jovens. Qual é a sua opinião, Samuel? Professor Samuel? Eu deduzo que nós vivemos, Reinaldo, em geral, um período de transição. Ainda não é natural para a população esse empoderamento feminino. A prova é que os partidos políticos, e aqui tem a De Rocha, uma pessoa que conhece bem do que eu vou falar, os partidos políticos, nos períodos eleitorais,
ainda procuram mulheres para ocupar os espaços de disputas, não pensando que elas serão eleitas. Se você observa os dirigentes partidários, são poucas as dirigentes partidárias. Nós tivemos agora a Fran, que assumiu a presidência do PSDB e deixou muitos abismados. Por quê? Os homens ainda detêm este poder de escolher as candidaturas. Então, o reflexo que nós temos hoje na Câmara, por exemplo, de Guarulhos, com apenas 4 vereadoras, é fruto dessa falta de empoderamento também na política, da estrutura, das condições. Não dão as mesmas condições para as candidaturas femininas que dão para as candidaturas masculinas. Isso é fato. Agora, também é fato que as mulheres vivem hoje uma outra realidade. Apesar da jornada que tem, a mulher normalmente ela tem uma jornada de gestora, de professora, ou em qualquer área, e quando chega em casa tem outra jornada, porque nós estamos naquele período de transição de que o homem também tem que fazer as coisas em casa. Que o homem, ele não é mais apenas parte a ser servido pela mulher, ele é parte da realidade da sua casa. Mas eu acredito que é um período de transição e logo, logo, as mulheres serão maioria nos espaços de poder. Eu creio que ainda veremos isso. Estamos ao vivo do segundo bloco, daqui a pouquinho. Tem o empresário Daniel Viso, da Alumar Vigilância. Tem a D também falando de política e falando da participação da mulher na vida nacional. Agora, é evidente que você em casa tem a sua própria opinião. Daqui a pouco a gente vai falar também com você. E agradecer desde já você que está nos portais, no Facebook da TV Guarulhos e no Facebook do Geraldo Júnior. Agora, é evidente que hoje, quando você vai escolher alguém numa empresa, e esse é um assunto que eu vou tratar daqui a pouco com o Daniel Viso, de que maneira são feitas as escolhas, né? De que maneira o currículo, né? Se tiver 2 vagas, e nessas 2 vagas, as exigências, elas pesam mais para o lado masculino ou para o lado feminino? Meu grande amigo Arinaldo. Geraldo, que enrascado agora. Num olhar crítico, eu acho que a mulher sai perdendo. Porque ainda há o corporativismo machista nessa situação. Porque ele vai se sentir, ali o empresário, se ele tiver uma passagem de RH, eu acho que ele vai contratar a mulher. Mas se ele não tiver uma passagem de RH, se ele for um empresário, que ele negocia e ele olha só números e negócios, friamente ele vai contratar o homem, porque ele não vai ver concorrência. A partir do momento que eu acredito que quando ele contrata uma mulher, ele enxerga na mulher uma concorrente para aquele setor. Então eu ainda acredito que há, nesse caso, um corporativismo do homem, o machismo ainda vai imperar e ele não vai contratar muita mulher. Agora, é claro que eu, particularmente, eu hoje, para alguns setores administrativos ou alguns setores empresariais, dentro de uma empresa, eu contrataria a mulher. Professor Samuel. Não é apenas o machismo. Nós ainda temos aquele preconceito que eu falei anteriormente, de que a mulher é a dona de casa. Então, na hora que ela entrega o currículo, aquele gestor, ele, além de estar olhando para uma mulher profissional, com um bom currículo, mas ele também quer saber quantos filhos ela tem, se ela é casada, quais são as condições. Perguntas que muitas vezes não são feitas aos homens. Então, nesse aspecto, no processo de transição que nós estamos, porque já existem muitos empresários que se apropriaram do conceito, tem aqui o Daniel, né, que se apropriaram do conceito que tanto o homem quanto a mulher podem entregar bons resultados de acordo com aquilo que a empresa exige e com as condições que oferece. Olha, e o assunto que a gente vai discutir com o Daniel é a criação da MEI, porque hoje o PJ é uma realidade, né, Daniel? Que veio facilitar a vida do empresário. Só quem tem empresa sabe o que é contratar. Quem nunca teve empresa, né, não pode imaginar, né, porque você imagina, você nunca teve um carro. Aí você fica ouvindo um comentário dos especialistas.
Você não pode dar a sua opinião, porque você nunca teve um carro. Né? Ou seja, quem nunca teve uma empresa não sabe e nem imagina o tamanho da responsabilidade. É simples. Os encargos, enquanto não houver uma reforma administrativa do governo federal, as empresas continuam pagando muito alto para a sua sobrevivência. E é um tema que eu vou abordar daqui a pouco com o empresário Daniel Visso. Gente, para a gente encerrar, o tempo ruge, eu não tenho mais um segundo bloco para fazer com os nossos convidados, vou fazer a última pergunta para vocês. Hoje, o mercado dá oportunidade para quem tem currículo ou para quem é indicado? As duas coisas estão pesando. E sempre pesaram. Agora, hoje, se você é indicado e não tem competência, você não se estabelece. Essa é a minha opinião. Muitas vezes, aquele bom convívio, ter a indicação, ajuda. Mas não se estabelece se não tiver competência. Porque o empresário hoje, ele quer que pese, e é importante isso, muito mais a competência de quem está produzindo para a empresa, de quem ele está pagando, a quem ele está pagando, do que a amizade de quem indicou. Então, particularmente, eu sou assistente social, lecionei na rede pública de ensino por muito tempo, mas tenho uma certa experiência também no setor privado. Eu fui gerente da Itapemirim Transporte e Carga, e eu sei que muitas vezes você recebe uma indicação, no primeiro momento ela é boa, mas depois você vê que falta competência. E aí você liga para quem indicou e diz, olha, foi boa, ela é uma boa pessoa, ele é uma boa pessoa, mas não serve para o que eu quero. Sua opinião, a indicação ou o currículo? Geraldo, eu sou bem sincero e franco. Eu sou assim dentro da minha casa e você em qualquer lugar. Empresário pensa em resultado e qualidade nos seus produtos. Hoje ele pensa em currículo. Hoje, o século que nós estamos vivendo, não dá para pensar só na indicação. Senão cai nisso que o professor Samuel falou. Cai nessa mesmice. Eu vou ficar com um cara que não tem qualidade, um cara que não me oferece produção, não me oferece rendimento no final do mês, porque ele é amigo do meu amigo. Entendi. Ele tem que pensar na produção dele, na empresa dele. Então ele quer business, negócio. Então ele vai atrás do currículo. Meu amigo Arinaldo Bispo, presidente do Segue Guarulhos, obrigado mais uma vez. Boa semana para você. Professor Bispo Vasconcelos, muito obrigado pela sua participação aqui, meu irmão. Eu que agradeço. Foi sempre uma conversa agradável e eu acho que quem está em casa com certeza ficou satisfeito. Muito obrigado. Com as informações. Deus abençoe. Obrigado a você. Prazer em vê-lo. Geraldo, eu posso só fazer um apelo? Pode. Posso? Pode. 30 segundos. Pessoal, nós estamos vivendo um mês chamado dezembro. É um mês pré-sazonal, onde as pessoas vão viajar, saem de férias e há muitos acidentes, Geraldo, que precisam de muitas pessoas de transfusão de sangue. Então, antes de você sair de férias, você que está aí do outro lado da telinha, antes de você sair de férias, faça um ato de bom coração. Vá fazer um ato fraternal, doe sangue, abasteça os bancos de sangue. Depois faça a sua viagem tranquilo que você ajudou a população. Amém a todos? Obrigado, gente. Vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco tem uma outra dupla de convidados aqui ao vivo na tela da TV Guarulhos. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal.
Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação. Vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o segundo bloco do Debate Guarulhos. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e, evidentemente, que os nossos convidados vão continuar respondendo as perguntas também, né? O Daniel Vios, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, meu irmão. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com você. Obrigado, Daniel. Ade, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Boa noite, Geraldo. Eu que agradeço esse convite maravilhoso. É um prazer estar aqui. Vocês estavam acompanhando o primeiro bloco e eu vou começar repetindo a primeira pergunta da importância da mulher hoje na vida política, né? Pública. Vamos abrir um pouco o tema. Vou começar com você, Ade. Como é que você vê a participação das mulheres, né, na vida pública? Ainda é pouco a participação? Por que está faltando uma quantidade maior de mulheres na política nacional? Olha, a participação das mulheres ainda é muito pouca. Nós avançamos um pouco, né, mas ainda precisamos de mais mulheres. Eu acredito que parte dessa participação deve-se ao fato da mulher achar que ela não consegue estar no mesmo patamar que o próprio homem quando assume um cargo político, né? Eu acho que falta um pouco mais de credibilidade da mulher nesse sentido. Ela sabe da potencialidade dela, ela sabe que ela é capaz, porém quando chega na questão de enfrentar um partido político, enfrentar um cargo político, ela tem um pouco de receio, até por conta do próprio machismo, né? Há muito machismo ainda para delimitar esse espaço para nós mulheres, né? E nós vemos aí que muitas que já conquistaram alguns cargos políticos é por conta de que foi a luta, é porque lutou muito, por conta de que ela teve apoios de outras pessoas, outros homens que estão assim por detrás incentivando. Eu, por exemplo, quando eu ingressei na questão da política, eu tinha muita vontade, mas eu iniciei porque um homem acreditou no meu trabalho, porque ele disse para eu ir à frente, que eu ia conseguir, né? Ele apostou em mim, viu que tinha qualidades e começamos a trabalhar essa questão. Então isso é muito importante. Falta um pouco de trabalho nessa questão para a mulher estar um pouco mais à frente nos cargos políticos. Daniel, como é que você vê a mulher no poder? Olha só, eu costumo dizer que o mundo é matriarcal. Aliás, a primeira pessoa que um ser humano vai ver é uma mulher. Sim. O primeiro não que ele vai receber é de uma mulher. Se uma mulher não tratar dele, ele vai morrer, porque ele é um ser indefeso. Então, para mim, o mundo é matriarcal. Tudo mais é balela. Eu entendo que mulher é mais racional. Cérebro de mulher é orbital, não é direcional. E essa questão brasileira e também mundial de menor número de mulher na política, em que pese no Brasil existir na lei eleitoral cota para mulher, que eu acho isso um absurdo. Mas enfim, para que não haja exclusão, eu acho que a exclusão ela vem do próprio desinteresse da própria mulher, que como ela é seletiva demais, ela não se interessa por questão política. Aí me perguntam, mas por que ela não faz isso? Porque não tem representatividade? Que mulher muitas vezes sabe que muitas coisas vão do nada ao lugar nenhum. E aí ela prefere a família, a profissão, a pessoa dela e não quer se envolver. Porque muitas vezes também não quer se envolver em falcatruas e coisas erradas. E como está cansada do mais do mesmo, ela não se envolve. Devido a isso, mulher prioriza questões de família, questões de responsabilidade social, mas não de representatividade. Essa é a minha opinião, claro. Agora, é evidente, Felipe, nós estamos com o Facebook,
estão me perguntando aqui no meu Facebook que não estão conseguindo acessar. Tá? Quando a gente fala mulheres no poder, a gente entra numa outra dinâmica empresarial, que foi a questão do primeiro bloco. Hoje, a mulher, ela continua sendo segundo plano no quesito contratação. Hoje, quando uma empresa abre vaga, a mulher, independentemente do currículo, mas o homem, ele começa a ter vantagem ou não? Ou isso está sendo já ultrapassado, Ade? Olha, eu acredito que, como a gente fala, né? Existem dois fatores aí. A questão da indicação do cargo e a questão da formação da pessoa, do que realmente essa pessoa tem de currículo, né? Por exemplo, eu vejo da seguinte forma: se é um cargo, e tanto para homem como para mulher, se ela tem competência, ela vai participar do processo seletivo, ela vai mostrar a que veio e como vai se proceder nesse processo. Eu acredito muito que hoje ela tem uma grande porcentagem de concorrência em cima do homem, porque muitas empresas hoje até preferem contratar uma mulher porque ela é mais cuidadosa, não dizendo que os homens não sejam, mas os homens, a mulher o homem mais racional, a mulher, além do trabalho que ela se dedica a fazer com carinho, com empenho, ela coloca também um pouco de sentimento no amor. Eu acho que é até por isso que flui bem essa relação homem-mulher, né? O homem muito racional, a mulher um pouco de sentimento, então flui e dá certo. Então a mulher, quando é contratada e ela tem esse quesito que é o amor que ela coloca para fazer as coisas, ela já sai com uma vantagem à frente do homem. E hoje, muitas empresas preferem contratar uma mulher por conta de vários quesitos que ela já possui e já traz. Por exemplo, a questão do jovem hoje. Eu vejo aí que entre um jovem homem e uma mulher, geralmente a mulher é mais contratada do que o próprio jovem, né? Uhum. Por conta da questão da responsabilidade da mulher jovem e o homem jovem. Sua opinião a respeito dessa colocação da nossa colega aqui, o Daniel? Olha só, eu estou no mercado de trabalho como empregador há 30 anos. Antes, nos 10 anos anteriores, eu estava no Exército. Vou começar com os 10 anos anteriores à atividade empresarial. Na minha época, não se falava em mulher nas Forças Armadas. Hoje, a mulher das Forças Armadas é uma realidade. E elas atuam tal qual qualquer homem. Sim. Isso acontece nas polícias também, militar, civil. Antigamente nós não tínhamos o Estado como um todo não dava essa oportunidade para a mulher. Eu costumo dizer, e já falei agora há pouco, que mulher tem o cérebro orbital. Nós, homens, temos cérebro direcional. É por isso que nós estamos aí assistindo à televisão, ao programa de hoje. O homem que estiver assistindo, ele consegue assistir este programa. Mas ele não consegue assistir esse programa e fazer outras tarefas. A mulher faz isso. E mulher não vai entender por que nós não conseguimos fazer outras tarefas. Isto é um erro da criação, é um erro biológico. Pois bem, dito isso, eu costumo dizer que cada atividade é para uma pessoa. É evidente que na linha de produção, nós não vamos colocar homens fazendo pequenos trabalhos. O homem não vai conseguir, só as mulheres conseguem. Em outras situações, há de se mensurar não só a capacidade, que todos teriam, evidentemente, mas a produtividade é melhor para o homem ou para a mulher. Nesse sentido, eu, na minha opinião, penso na produtividade e capacidade. Não há de se entender que o homem é melhor do que a mulher. Depende de função, mas estando em pé de igualdade, não importa se é homem ou se é mulher. Essa é a minha opinião. E como empresário, voltando um pouco atrás, eu não acredito muito nessa questão de indicação, porque eu acredito no compliance, né, e na oportunidade para todos, desde que preenchido todos os requisitos para aplicar. Claro. Sim, Elis Magalhães está dizendo o seguinte: as mulheres estão cada vez mais presentes, mas algumas
com salários menores, infelizmente, pois conseguimos dar conta do trabalho, casa, filhos, é verdade. Eu concordo que a minha esposa chega em casa, toma conta dos netos, o marido chega em casa, quer jantar, evidentemente. O doutor Leonardo Freire, muito obrigado, doutor Leonardo. A Ariana também acompanhou o programa. Ade, hoje, a mulher, com tantas responsabilidades, ela se sente menosprezada pela sociedade? Existe ainda a discriminação da sociedade em relação à mulher? A matéria publicada na revista Veja fala que cada vez mais as mulheres estão demorando mais para ter filhos e se dedicando mais ao trabalho. Por quê? Olha, existe ainda essa questão social ainda com relação à mulher, sem dúvida alguma, ainda é uma luta que nós ainda continuamos, né? Visto que, por exemplo, na questão do mercado de trabalho, né, nós temos aí 43,7% mais ou menos do mercado brasileiro onde as mulheres estão atuando, né? E sem contar que parte dessas mulheres, muitas vezes, elas estão trabalhando, como você mesmo fala, né? Cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, né? E até mesmo da sua própria vida pessoal, porque hoje a mulher trabalha, a mulher estuda, a mulher cuida do filho, a mulher ainda cuida da sua vida pessoal e profissional. Verdade. Então a mulher vem avançando cada vez mais, porém ainda há uma grande resistência nessa questão em algumas situações onde o machismo ainda prevalece. Não é o caso como nós acabamos de citar agora, né? A questão da competitividade. A mulher, ela pode ser qualificada com o mesmo empenho de trabalho que um outro pode ter, tanto o homem como a mulher. Sim. A capacidade dela, a produção dela, no âmbito do mercado de trabalho, vai depender do que ela tem, do que ela pode transferir para essa questão profissional, né? Veja bem, nós, na cidade de Guarulhos hoje, nós temos 4 candidatas que são nossos representantes na Câmara, 4 vereadores. Por que nós hoje temos 4 vereadores? Por quê? Porque a própria mulher deixou de votar na mulher. Isso! A própria mulher deixou de votar. E nesse momento eu chamo a sua atenção para que do outro lado da tela, para que possa acompanhar um pouco mais das atividades das mulheres na questão da política, né? Nós precisamos atuar mais, com mais vontade, com mais garra, porque nós mulheres, como você falou, a gente, enquanto você assiste uma televisão, nós estamos fazendo todos os deveres de casa, da casa, cuidando dos filhos, e pensando ainda que vai sobrar um tempinho para a gente pensar na nossa agenda do dia seguinte. Então falta um pouco mais de credibilidade da mulher na própria mulher também. Ô Daniel, deixa eu mandar um abraço para a Adriana Nicásio e o Cleiton Carvalho também acompanhando no Facebook. Obrigado, viu? Daniel, o percentual de mulheres eleitoras é bem superior ao de homens. Por que as mulheres não votam nas mulheres? Eu queria entender isso. Olha só, eu costumo dizer que eleitor brasileiro não é só de Guarulhos, não. Ele acaba votando na pessoa e não no projeto. No mais novo, no mais antigo, no bonitinho, a pessoa que se expressa melhor, é evidente que esse ganha maior, consegue transmitir a maior credibilidade, mas ninguém vai buscar o projeto. Independente, ou a capacidade, se a pessoa é capaz, qual o currículo, o que ele se predispõe a fazer, como ele estudou, né, qual a história de vida, mas vota na pessoa. Pois bem, essa visibilidade maior sempre acontece com o homem, em relação ao homem do que a mulher, que não tem, como a colega falou, com raras exceções, todo esse tempo para demonstrar onde que está a sua base, o que ela fez anteriormente por pessoas, se ela é líder comunitária, se ela é profissional de determinada área, se ela é empresária, se ela ofereceu emprego, se ela tem história, então, se ela estudou. Então, e aí são essas questões que fazem com que o eleitor acabe muitas vezes escolhendo uma pessoa e não um projeto. Acho que todo mundo tinha que pensar um pouquinho no projeto para amanhã não dizer, não lembro em quem votei, ou, nossa, votei nessa pessoa e estou decepcionado. Essa é a minha opinião sobre
Estamos ao vivo conversando com os nossos convidados, a AD, uma empresária e política, e também o empresário Daniel Vives. E você em casa? Deixa eu falar com a Mauri Pereira também acenando. Muito obrigado pela audiência nas redes sociais. E hoje, eu li essa semana uma matéria na revista Veja, mulher após os 50 anos estão procurando ficar mais disponível para ter os seus filhos. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil Rosana, de 62 anos, teve filho, foi mãe aos 58 anos, né? E por aí afora. E a matéria, ela fala, a matéria da revista Veja, que a grande preocupação é pela manutenção do trabalho, para não, né, porque o risco de quem não é PJ, né, em algumas empresas, quando a mulher fica grávida, é sinal de preocupação, né, Ade? Eu estou enganado? Não, não está enganado. É sinal de preocupação. Saber se quando terminar aquele período que obriga a empresa a manter esse profissional, e ela fica preocupada se vai ficar grávida, se preocupa em manter o emprego. Esse motivo tem cada vez mais mostrado que as mulheres estão demorando a ser mãe. Seria essa a preocupação? Que a pesquisa tanto fala aqui, mulheres com mais de 50 anos tendo filhos? Eu acredito que essa preocupação se vê no âmbito profissional. Hoje, a mulher ela quer se realizar profissionalmente. Ela busca essa realização profissional para depois pensar em filhos. Então, nesse sentido, é natural que elas tenham uma certa preocupação para que façam uma programação para ter um filho quando chegar a uma idade maior, né? Visto que, por outro lado, a gente tem uma contraposição aí na questão dos jovens, né? Hoje nós temos adolescentes de 13, 15, 14 anos grávidas, né? Verdade. Então, eu sou educadora e eu vejo hoje nas escolas adolescentes com 14 anos, 15 anos grávidas. Ao contrário de uma mulher que já está na fase de 40 anos de idade, 30 anos de idade. Então, essa questão é uma questão que está sendo muito politizada, né? Nesse sentido da gravidez aos 50 anos. Eu acredito que seja essa questão da profissionalização, da realização do sonho, de ser aquela profissional que idealizou, que pensou, e até questão financeira também, né? Conseguir realizar aquele sonho do seu próprio imóvel, da sua viagem, né? Da sua relação conjugal, estar bem estruturada para depois pensar no filho, né? A minha cunhada, recentemente, aí, a gente pedia um sobrinho toda hora, vem um sobrinho, eu quero um sobrinho. Não, aguarda, não chegou a hora ainda. Agora, só agora que ela está grávida. Então, a gente vê isso na própria casa, nos nossos familiares. Um filho que está casado agora, filho, e aí, quando vem um netinho? Aguarda, vamos esperar a estrutura familiar crescer, é complicado. Deixa eu falar com o Fernando Fernandes, o Michel Davidson, o Marcos Parrula, o Renato Souza, o Marcondes e ainda o Amauri Pereira acompanhando a nossa programação. Obrigado pela audiência na cidade de Guarulhos. Eu tenho agradecido a Deus todos os dias pela qualidade da produção desse programa. A Simona Araújo, de parabéns. E evidentemente você em casa tem esse termômetro e toda uma equipe de profissionais aqui da TV Guarulhos. Meu amigo Daniel, e se você tem uma empresa que terceiriza vários serviços, essa modalidade de PJ hoje é uma realidade que cada vez mais é existente nas empresas. Hoje a empresa ela não contrata mais um profissional com a carteira assinada. E aí a pergunta vai mais além. Quando o Brasil fala que tem 10 milhões de empregados, eu não acho que não. Desses 10 milhões, eu acho que tem 30% que abriu sua própria empresa e está gerando novos empregos, não é não, Daniel? Olha só, eu acho que a gente tem que analisar isso sobre alguns aspectos. Por favor, fique à vontade. A questão da pejotização, que ela foi muito combatida, da pessoa trabalhar para uma única empresa e CPJ, isso ainda
encontra aí certa resistência na nossa legislação. O que é possível hoje é a pessoa prestar serviços para vários locais, né? E aí ela vai ser um microempresário individual, né? Ou abrir a sua própria empresa para ser prestador de serviço. Tranquilo. O que acontece no Brasil é que o brasileiro dá jeitinho para tudo. Assuntos distintos para atividades distintas, atividades que eu digo, atividade econômica distinta. Na questão, voltando um pouquinho, na questão da mulher, recentemente, e aí qualquer dia nós convidamos a Michele, que é a presidente da CERT, da Associação das Empresas de Trabalho Temporário, a Suprema Corte já decidiu que a trabalhadora temporária, ou quem contratava até então, quando a mulher ficava grávida, como o contrato era por tempo determinado, né, por temporário, se a mulher ficava grávida, a empresa de trabalho temporário acabava sendo compelida a pagar a questão do período da gestante, a empresa que contratava também, mas aí tem uma lacuna, quando a pessoa fica grávida, quem paga esse benefício é o governo, é o INSS. Então, hoje está pacificado isso, fazendo com que essas empresas de trabalho temporário possam oferecer esse trabalho com a mulher com tranquilidade. Isso é um grande avanço, né? Esta questão da mulher ficar grávida, porque num período hoje maior, né, ou com mais idade ou maior idade, vem da questão da industrialização ou da saída do campo para os grandes centros, né? Então, da melhoria de vida, na melhoria de condição de trabalho para a mulher, que ela vai se autorrealizar, ela quer se realizar primeiro, né? Também hoje as mulheres não têm muito mais filhos, a média é de 1,5, 1,7 filhos no Brasil, atualmente, antes era de 4, na minha época, estou quase 60 anos, era de 5 a 6, hoje é 1,7 filhos, né? Como se pudesse cortar, mas a média total dá isso. Então, a mulher inserida no mercado de trabalho, hoje, ela se destaca. E o empregador não tem muito mais óbvio, não fica reticente a contratar mulher. E na questão do trabalho formal, aí sim, Geraldo, há de se cumprir todas aquelas prerrogativas normais, legais, sabe? Tá certo. Estamos ao vivo conversando com o empresário Daniel Riso, IAD, e você em casa, o Luciano Aparecido entrou agora, mandando um abraço para todos os nossos convidados. A pauta muito interessante e, evidentemente, que você preste atenção, porque são informações que você, muitas vezes, não ainda tinha discutido isso na sua casa, né? Da importância do PJ, quais os cuidados que você deve ter, e eu trouxe aqui um especialista que vai estar todo mês, não só no nosso portal de notícias, mas aqui no programa Debate Guarulhos, tirando as suas dúvidas. Ade, hoje, você acredita que com a reforma trabalhista, cada vez mais, vai ficar difícil a contratação por carteira assinada, devido à quantidade de encargos que as empresas pagam? Eu acredito que sim. A cada vez mais aumenta muito mais a responsabilidade da empresa nessa questão, nesse quesito. Eu acredito que deve realmente ficar mais difícil a contratação. Hoje, muitas pessoas preferem trabalhar autônomas, né? E tem suas empresas hoje, na questão de vendas, né? Trabalham com vendas autônomos. E para a empresa, para o empresário, cada vez mais ele tem muito mais tributo para pagar do que não compensa ele ficar contratando funcionários e aumentando cada vez mais essa questão financeira, né? Eu acredito que vai dificultar cada vez mais. Gente, e você em casa, qual é a sua opinião? Um outro detalhe que chama a atenção hoje é que a qualidade de vida tem mudado o comportamento, né, do cidadão que busca uma oportunidade de emprego nos grandes centros. Muitas empresas estão saindo dos grandes centros, buscando alternativas no interior ou fora do sul e sudeste.
Por exemplo, recentemente a Ford fechou no estado de São Paulo e investiu na Bahia, numa fábrica que tem na Bahia. Houve um investimento de mais de R$1 bilhão, e lá a discussão é qualidade de vida melhor do que no Sul e Sudeste. Você tem a mesma visão, Daniel? Eu escrevi uma matéria, até vai ser publicada agora, né? Sexta-feira. Sexta-feira. Eu comentava justamente sobre isso. O mundo moderno muda conceitos pessoais. E os governos que têm que atender os anseios de todas as suas populações vão ter que se reinventar. Aquele modelo de produção, de realização e de busca material, aonde a pessoa queria ter uma casa, um carro, queria ter mais uma casa de campo, isso está mudando. As pessoas estão mudando os seus conceitos para a qualidade de vida. Tanto é que muita gente hoje prefere se deslocar de meio público, quando ele é excelente, e já nós estamos vendo uma melhora muito grande nessa área, em que pese falta muita coisa. Muita gente se desloca de Uber e não quer andar de carro. As pessoas hoje preferem morar de aluguel, porque ela faz conta ter que investir todo o capital dela na aquisição de um bem imóvel. Então, os conceitos estão mudando, né? A questão da tecnologia, da desindustrialização, da diminuição da mão de obra para você alcançar grandes objetivos produtivos, vão fazer com que essa massa de trabalhadores vão para a área de serviço. E essas pessoas vão pensar no bem-estar primeiro, para depois pensar na produção. Né? Então, e aí vai ter que haver uma nova era, né? Da questão do que é assistencialismo, do que o Estado te fornece, daquilo que você fornece ao Estado, quem vai produzir, né, os meios necessários à sobrevivência, a infraestrutura e o bem-estar. E é para esse caminho que o mundo hoje está partindo, né, está caminhando. Tudo mais vai ser passado. Ade, você acha que a qualidade de vida é um conceito que vem aumentando a cada dia? As pessoas estão procurando mais qualidade de vida fora do Sul e Sudeste? Sim, com certeza. Hoje as pessoas estão mais preocupadas com a sua situação, a sua saúde, a questão da alimentação. Nota que a gente observa aí as várias tendências, né, na questão alimentícia. Hoje tem muitos, o próprio jovem hoje já se preocupa com a questão da alimentação. Sim. Temos muitos jovens hoje que já optaram por ser veganos, né? E isso vai aumentando cada vez mais. Na questão da alimentação, na questão da saúde, praticando mais esportes, né? Na questão de moradia, hoje nós temos pessoas que, além de morarem aqui na cidade de Guarulhos, tem um cantinho ali no meio do mato, um pouco mais afastado da capital, para que ela tenha um pouco mais de qualidade de saúde. Na questão também de trabalho, se a pessoa tem duas opções para trabalhar dentro da cidade de São Paulo ou um pouco mais fora, ele prefere trabalhar um pouco mais fora, porque ele vai ter qualidade de vida nesses lugares do que estar dentro da própria cidade. Na questão da mobilização urbana também, né? Hoje o empresário, ele sai da empresa, ou quantos trabalhadores entram no seu próprio carro, e para sair de São Paulo para chegar em Guarulhos, quanto tempo ele leva nesse trânsito? Então, ele já faz opção. Então, se eu posso trabalhar em Guarulhos, para não pegar a marginal e ir para São Paulo todos os dias nesse vai e vem, eu vou trabalhar na cidade de Guarulhos, eu tenho essa opção. Então, realmente, hoje a população, em qualquer parte, de qualquer lugar, eles estão mais preocupados com a saúde e qualidade de vida, né? Uma senhora que eu conheço, ela morava aqui numa casa super grande, com seus 6 filhos, e todos os finais de semana ela tinha que aguardar os filhos. Um dia ela chegou para os filhos e falou: estou mudando. Como você vai mudar? Estou mudando para Cananéia, cansei, eu quero saúde e qualidade de vida. Então, hoje, realmente, as pessoas estão fazendo opções para ter uma saúde melhor, para ter um bem-estar melhor, sem dúvida alguma.
Olha, gente, esse papo é simplesmente agradável. As pessoas aqui na rede social estão elogiando vocês. Tá bacana. A Dilma entrou agora, o Michel, obrigado, Michel. A Madalena Giacomini, né? São muitas pessoas parabenizando o debate de hoje, o tema que estamos abordando, qualidade de vida, a importância da mulher no contexto geral. Ade, muitíssimo obrigado. Foi muito agradável ter você aqui hoje. As suas considerações finais. Eu que agradeço essa oportunidade, Geraldo. É um enorme prazer estar aqui. Acompanho o seu trabalho há longos anos, né? Você está merecedor aí de estar aqui na tela, conversando com a gente todos os dias, né? Levando essa informação, porque nós precisamos estar, assim, antenados do que está acontecendo na nossa cidade. Você traz essa informação, você traz notícias que muitas vezes a correria é tanta, a gente trabalha, o que a gente faz? Corre lá, vai assistir o programa do Geraldo, porque ele tem a informação que a gente quer, sem sombra de dúvida. Quero agradecer aqui na sua oportunidade, eu sou vice-presidente do Rotary Club, né? Quero agradecer aqui todos os meus companheiros do Rotary Club, os projetos que nós desenvolvemos, atendemos agora o Hospital JJM, na doação de 3 aparelhos aminoscópio, para ajudar as mamães lá. Fizemos vários projetos de doação, de edredons, fazendo o Natal dos idosos, continuamos. E eu quero deixar uma informação, todas as nossas contribuições do Rotary aqui é para a gente pagar a poliomielite, né? Muito importante, uma causa que a gente luta há muito tempo, né? Quero agradecer também aqui a presença da Ariana de Souza, que veio me acompanhar hoje, presidente do Rotaract Guarulhos, parabenizar todos os jovens do Rotaract, que também, Geraldo, desempenham um trabalho maravilhoso na nossa cidade, com os projetos, e agradecer, quero lembrar sempre de agradecer, uma pessoa muito especial, que é o Guilherme Santos. Quando eu disse para você que foi um homem que me descobriu na política, foi justamente o Guilherme que me descobriu na política e falou para mim que eu tinha competência, vamos lá, vamos fazer e vamos embora. Hoje eu já fui presidente do Rotary em 2017 e 2018, hoje estou na vice-presidência, sou presidente eleita pela 2ª vez e estamos aí para fazer um trabalho em prol da cidade, do serviço voluntário. E convido você, quando não tiver tempo para assistir ou para ler aquela reportagem especial, se liga, vamos assistir o programa do Geraldo. Obrigado, Adê. Obrigado, Deus abençoe. Obrigada. Meu amigo Daniel, colunista especializado em segurança e assuntos por aí afora. Vamos na edição de sexta-feira do Jornal Impresso Guarulhos em Destaque, você vai ter a coluna do empresário Daniel Viso e amanhã você vai poder já acompanhar no portal guarulhosindestaque.com.br, já vai estar lá a coluna do Daniel Viso, que desde já agradeço a sua atenção, o deslocamento. Ele está vindo da Penha, pegou um trânsito abençoado hoje, né, Daniel? Na verdade, estou vendo a aclimação numa reunião. Você é um herói. No meio da reunião, eu falei, pessoal, me ajuda aí, vamos encerrar, a gente continua depois. Obrigado, meu irmão. Mas, olha só, Geraldo, eu quero agradecer todas as oportunidades que você me deu ao longo desse período, de estar aqui batendo papo, discutindo sadiamente sobre todos os temas possíveis e imagináveis que estão ou estiveram ao nosso alcance. Eu quero dizer que o ano de 2019, Geraldo, não foi fácil. Sim. 2018 foi difícil, 2017 também foi difícil. Mas eu agora vejo muito mais luz no final do túnel do que no começo do ano. Também. Eu acho que independente de posições políticas, de ser de direita, de esquerda, centro ou de preferências, nós temos que realmente acreditar que o Brasil tem tudo para dar certo. Sim. E temos que dar votos de confiança àqueles que nos representam. Sim. Seja na esfera estadual, municipal e federal. A gente tem que parar de criticar e olhar o bom, né? Sim. Eu costumo dizer que, às vezes, você vai em outros países ou vai viajar, você não vê uma notícia ruim daquele país, daquela cidade fora. No Brasil, parece que nós, brasileiros, adoramos falar mal de nós mesmos. É verdade. Lá também tem coisa ruim, mas ninguém fala. Então,
Nós temos que acreditar que nós somos os melhores e que o nosso país vai dar certo sim. Então, essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo aí para 2020. Acreditar. Nós vamos chegar lá, o país vai dar certo. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Adeu. Obrigado a você com a produção da Simone Araújo, a direção do Adalberto Greg. Comigo hoje teve o Felipe, que tem um nome difícil, o Poi, e a assistente, a Sofia Fevereiro. Que nome difícil. A produção da minha amiga Simone Araújo. Obrigado, Deus. Até amanhã, nesse mesmo horário. A informação tem qualidade absoluta, com muita responsabilidade na TV Guarulhos. Forte abraço.